Jurídico e as comissões de Justiça, Educação e Finanças. Emenda número 08/24, de autoria da vereadora Ana Bittalter. Emendas aditivas, substitutivas e modificativas ao projeto de lei número 0103/2023, que dispõe sobre a conciliação, as hipóteses de acordo judicial e extrajudicial, transação, dispensa ou desistência recursal e de contestação nas ações judiciais em que for parte a SAAI, Saneamento Ambiental de Atibaia, de autoria do Poder Executivo Municipal. Ao Jurídico e as comissões de Justiça e Finanças. Leitura de pareceres. Leitura dos pareceres em conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Comissão de Bem-Estar e Proteção Animal e Comissão de Finanças e Orçamento do projeto de lei número 49/23, de autoria do vereador Sidney Luciano Gonçalves, institui o Dia Municipal dos Protetores dos Animais no município de Atibaia e dá outras providências. A ordem do dia da próxima sessão ordinária. Leitura dos pareceres em conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Obras e Serviços Públicos e parecer da Comissão de Finanças e Orçamento do projeto de lei de autoria do Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar por doação imóvel ao Estado de São Paulo e dá outras providências. A ordem do dia da próxima sessão ordinária. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento, do projeto de lei complementar 10/24, de autoria do Executivo. Altera a lei complementar número 894, de 19 de abril de 2023, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura da Estância de Atibaia e dá outras providências. A ordem do dia da próxima sessão ordinária. Leitura dos pareceres em conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento do projeto de resolução número 02/24, de autoria do vereador Fernando Soares de Souza e da mesa diretiva. Altera a redação de dispositivos das resoluções número 02, de 14 de março de 2005, número 04, de 26 de março de 2012, número 01, de 13 de abril de 2015, da Câmara Municipal da Estância de Atibaia e da outras providências. A ordem do dia da próxima sessão ordinária. Leitura dos pareceres em conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento do projeto de resolução número 03/24, de autoria do vereador Fernando Soares de Souza e da mesa diretora, altera a redação do plano de evolução de vencimentos dos servidores públicos efetivos da Câmara Municipal. Altera a redação das resoluções número 04, de 26 de março de 2012, número 05, de 26 de março de 2012, e dá outras providências. A Câmara Municipal da Estância de Atibaia e dá outras providências. A ordem do dia da próxima sessão ordinária. Passamos aos requerimentos. Requerimentos. Primeiro, requerimento número 12/24, de autoria da vereadora Ana Bittalter, requer ao excelentíssimo senhor prefeito informações sobre atendimentos registrados na Santa Casa e na UPA, bem como sobre as tratativas para a construção do Hospital Municipal, entre outras informações, na forma que especifica. Existe algum vereador interessado em discutir? Esse vereador? 10 minutos com a parte, vereador. Eu gostaria de pedir à nobre vereadora para assinar em conjunto. Permissão concedida, nobre vereador, e o requerimento está à disposição dos demais pares. Era só isso, presidente. Obrigado. Coloque em votação. Os vereadores concordam ou permaneçam como estão? Eu gostaria também de pedir autorização à nobre vereadora para assinar junto aí o requerimento. Permissão concedida. Obrigado, nobre vereadora.
Coloque em votação. Os vereadores que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Senhor presidente, pela ordem, só gostaria de pedir para ler na íntegra esse requerimento, por favor. Requerimento. Carol, nós estamos no requerimento, certo? Tem um requerimento aí, precisa ler na íntegra. 12/24. José, vai falar? Vai falar? Ô, vereador, a gente vai buscar o requerimento, já leio para você na íntegra, tá bom? Eu dispenso Tá. o pedido, então pode dar prosseguimento à sessão. Obrigado. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Passo a palavra para o segundo secretário para que proceda a leitura da emenda e do autor das indicações. Vai falar? Senhor presidente, gostaria de requerer ao soberano plenário a dispensa da leitura das indicações dessa tarde. Coloque em discussão o presente requerimento. Existe algum vereador interessado em discutir o requerimento de dispensa da leitura das indicações? Não havendo interessado, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado e encaminho ao senhor prefeito as indicações. Passamos às moções. Moção 10/24, de autoria do vereador Reinaldo dos Santos. Apresenta a moção de congratulações ao Clube de Tiro Atibaia pelos relevantes serviços prestados a toda a população de Atibaia e região. Em discussão, presente moção. Existe algum vereador interessado em discutir? Este vereador. 10 minutos com a parte, vereador. Senhor presidente, nobres pares, público presente, internautas. Senhor presidente, a motivação aí de estar fazendo essa moção para o Clube de Tiro é que tanto a Guarda Municipal de Atibaia como de Itatiba, Bragança, Jarinu, de Piracaia, faz os treinamentos lá. Então, sem contar também que tem o pessoal da Polícia Militar que frequenta o local, das Forças Federal também, a gente já viu por lá. Então, o local lá sempre disponibilizado para as forças de segurança, de suma importância, porque um lugar com estrutura igual aquele, e a pessoa lá do Seu Cazu, do Akira, do Akil, eles nunca se furtaram em ceder o espaço para o treinamento. Então, me motivou aí a fazer essa moção aí, de agradecimento aí pelos trabalhos prestados aí para a municipalidade, no tocante ao treinamento que eles disponibilizam lá para a gente. A gente utiliza o espaço e nunca foi negado, sempre portas abertas, antes do horário, depois do horário, treinamento noturno. Então, gostaria do apoio dos nobres pares aí para a aprovação dessa moção. Obrigado, senhor presidente. Coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Moção número 11/24, de autoria do vereador José Carlos Machado. Apresenta a moção de congratulações ao atleta Bruno Aparecido da Silva pela conquista do bicampeonato mundial de Muay Thai 2024, realizado na Tailândia. Para votação e discussão na próxima sessão. Moção 12/24, de autoria do vereador Reinaldo dos Santos, apresenta a moção de congratulações aos guardas civis municipais de Atibaia, GCM Eric Tadeu de Oliveira, GCM Rubens Augusto Domingues, GCM Vailson Souza Santos, GCM Valdinei Rodrigues Pereira, GCM Andréia Aparecida Gonçalves Leite, GCM Fábio Gonçalves Dias, que concluíram o curso PATAMO, Patrulhamento Tático Móvel. Para votação e discussão na próxima sessão.
Solicito ao primeiro secretário que informe se existe algum vereador inscrito em tema livre. Vereador Paulo Pela Alvim. ordem, senhor presidente, antes de encerrar o início dos trabalhos da sessão, eu gostaria de solicitar que Vossa Excelência submetesse à deliberação do soberano plenário o pedido de retirada da emenda número 8 de 2024. Coloco em votação o pedido verbal da vereadora Ana Paula Bittalter, do projeto 8 de 24. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Vereador inscrito em tema livre, Paulo Ferraz Alvim. Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretiva, nobres pares, público aqui presente, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, uma boa tarde. Hoje eu venho trazer em tema livre algumas ações aí, alguns eventos que participamos no final de semana. Então, iniciando ao Circuito Municipal de Natação, que foi realizado na piscina do CIEM, um evento grandioso, reuniu 200 jovens atletas, organizado e realizado pela equipe da A3. Comentei sobre a A3 na semana passada aqui, Associação Aquática de Atibaia. Então, deixo aqui meus parabéns ao Paulinho, ao Newton, ao Felipe, à Luciana, pelo evento, por estar motivando, fomentando o esporte na nossa cidade. Nesse final de semana, estavam lá jovens, crianças, participando desse evento. Então, essa é a iniciativa esportiva, iniciação esportiva, onde, num futuro breve, teremos a formação dos atletas que estarão representando o nosso município. Então, parabéns a toda a equipe aí pelo evento. Ainda no sábado, tive a honra de participar do desfile comemorativo ao mês do TEA. Eu acho que esse ano tivemos essa temática aflorando aí, não só em Atibaia, mas em todo o Brasil, que é do transtorno do espectro autista. E eu estive no Rancho Colorado, onde teve um belo desfile da estilista Ellen Charcani, com a temática sobre Ícaro. Neste dia foi apresentado no desfile pessoas com deficiência, montando cavalos e também fomentando aí e mostrando a importância da ecoterapia na vida dessas pessoas, atrás da qualidade de vida. Então, parabéns à Marina, que vem fazendo um trabalho exemplar em nossa cidade, trabalhando não só com autistas, como com pessoas com deficiências físicas, intelectuais, e é isso que a gente precisa, que cada vez mais essa consciência esteja na cabeça de toda a população. Então, esses eventos são, sim, educativos para que a população possa melhorar o conhecimento em relação a essas temáticas. No domingo, eu tive no bairro da Usina, no Campeonato Paulista de Paintball, com participação de 26 equipes e 200 atletas. Além das equipes paulistas, também foram convidados times de Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Atletas do Distrito Federal, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tivemos o privilégio também de estar recebendo em nossa cidade as seleções brasileiras Sub-16, Sub-19 e a feminina. Equipes que estão vindo para esse Campeonato Paulista, vieram para esse Campeonato Paulista para estar se preparando para a Copa do Mundo de Paintball 2024, que vai ser na França, na cidade de Paris, logo após as Olimpíadas, acredito que no mês de agosto.
Também, já no domingo, né, tive a honra de receber o convite do lançamento do livro Atibaia, História, Escritos e Prosas, mais uma obra literária do autor doutor Gilberto Santana, que aqui parabenizo por mais essa herança literária que ele deixa para o nosso município. Gilberto, que foi prefeito da nossa cidade, trouxe bastante tecnologia na sua época para a nossa cidade, e a gente sabe das obras que o Gilberto já teve aqui. Então, fiquei muito honrado, desejo a ele muita saúde. A gente sabe que ele passou por um período aí recente de problemas de saúde, não esteve no lançamento do livro, mas gravou um vídeo, então a gente fica muito feliz em ver mais uma obra, mais uma coisa que fica resgatada da história do nosso município e do nosso estado. Então, saúde ao Gilberto Santana, que ele possa se recuperar o mais breve possível e estar aqui entre nós e, principalmente, trazendo coisas boas para a literatura do nosso município. Ontem, eu participei da inauguração da Skyfit Atibaia, um grande encontro de empresários, amigos, professores e alunos no bairro do Caetetuba. Mais um empreendimento de benefícios para a população do bairro. São mais de 1.000 metros quadrados de pura tecnologia voltada ao exercício físico, levando saúde, qualidade de vida, geração de renda e de emprego para a população. Parabenizar o Rogério, que é dono daquele espaço, e cada dia mais, com a sua visão empreendedora, está levando para o bairro do Caetetuba grandes empreendimentos. Hoje, a Skyfit lá é mais um passo na qualidade de vida do pessoal, da população que vive lá no bairro. Então, Rogério, parabéns, mais uma sacada aí em relação ao melhoramento da qualidade de vida da sua comunidade. Parabéns. Hoje tive uma reunião com o deputado Saulo Pedroso, tratamos de temas para benefício de nossa cidade e região. O primeiro tema debatido foi referente à retomada das obras da rodovia Fernão Dias, principalmente da alça de acesso que está interditada há meses e que vem prejudicando o trânsito de nosso município. Conforme já divulgado, o deputado conseguiu, via requerimento, a realização da audiência pública para a retomada das obras da rodovia Fernão Dias. Serão convidados para a audiência representantes das entidades envolvidas no processo, tais como Ministério dos Transportes, a ANTT, os governos do Estado de São Paulo e Minas Gerais, Polícia Rodoviária Federal e concessionária Artéries, e diversas prefeituras dos municípios afetados ao longo da rodovia. Com essa iniciativa, temos certeza que conseguirá auxiliar no andamento dessa obra e beneficiará não só Atibaia, mas todos os municípios que foram afetados com sua paralisação. Em seguida, informou que as obras das faixas adicionais da rodovia Dom Pedro, no trecho de Atibaia, têm previsão de sua liberação até 20 de maio, no sentido Jacareí. A nova faixa amplia a capacidade de tráfego nesse trecho da rodovia, garantindo maior conforto, fluidez e segurança aos veículos que passam diariamente pelo trecho de nossa cidade, sentido Jacareí. Por fim, conversamos sobre audiência pública, que discutirá as diretrizes de atendimento aos estudantes com transtorno do espectro autista. Como eu falei, um tema que foi, esse mês, o mês internacional do TEA, e esse ano muito bem comentado, e aqui parabenizo o deputado por mais essa audiência. Sabemos quanto é fundamental a inclusão desse aluno com o TEA na sala de aula, para seu avanço e desenvolvimento social, efetivo e cognitivo. Porém, superar as barreiras colocadas para a escolarização das crianças com TEA se torna um grande desafio. Por isso, desejamos sucesso nessa audiência e que tenham consciência
que se trata simplesmente de um aluno com TEA estar inserido no ensino regular. Deve-se proporcionar aulas de qualidade e agradáveis, e que, através da inclusão, o aluno sinta integrado na sala de aula, juntamente com seus amigos e professores. Então, aqui a gente só endossa tudo o que foi dito, falado, conscientizado durante esse mês, né? A gente ter, dentro do cenário nacional, audiências públicas voltado a esses grandes temas, a gente fica muito lisonjeado e feliz, e que o nosso país, cada dia mais, possa evoluir na consciência. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Mais algum vereador? Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, público presente, internautas que nos acompanham remotamente. Quero aqui fazer um cumprimento especial à diretoria e demais integrantes da Associação Salve Atibaia. É uma honra, mais uma vez, contar com a presença de vocês nesta casa. Senhor presidente, neste momento eu vou pedir à equipe técnica para passar um vídeo sobre a visita que fizemos recentemente ao Abrigo Animal Municipal. Como vocês podem observar, a imagem captada no dia 8 de abril, em comparação às imagens captadas na mesma localidade em 17 de março do ano passado, nada, absolutamente nada de concreto aconteceu nessa ala do abrigo animal para melhorar as condições de acolhimento dos animais da nossa cidade. E, mais uma vez, depois de tantos anos de indiferença da administração pública municipal, são os animais que, mais uma vez, sofrem com a falta de estrutura adequada para o competente atendimento. Ali, a imagem que vocês viram anteriormente, do dia 8 de abril, mostra que a sala de cirurgia ainda está em obras, depois de mais de um ano que o nosso gabinete pediu providências pela situação precária, como vocês podem observar, que foram identificadas no dia 17 de março de 2023. Ou seja, há vários anos de indiferença da administração pública municipal no que tange uma causa tão importante, que é a causa animal. Eles não falam, mas eles sentem dores, eles têm sofrimento, enfim. E nós precisamos, enquanto representantes da população da nossa cidade, zelar por todos, inclusive pelos animais. Nosso gabinete encaminhou indicações desde o primeiro ano do nosso mandato, sugerindo, recomendando, indagando, pedindo esclarecimentos, e mais de 3 anos se passaram e praticamente nada aconteceu. Pilhas e pilhas de demandas registradas no Departamento de Defesa Animal, sem poder dar andamento, porque não tem local adequado para recolhimento dos animais. A equipe trabalhando de forma totalmente precária, faltando auxiliares de veterinária, agentes operacionais, agentes administrativos, estrutura para o atendimento mínimo necessário da demanda da área de defesa animal. Nosso gabinete também indicou e foi objeto de audiência pública, por ocasião da discussão do plano diretor, a importância de realocar o Departamento de Defesa Animal na área de meio ambiente, como ocorre em vários municípios, inclusive do nosso estado. Para quê? Para que pessoas técnicas capacitadas tivessem a condição de se debruçar e melhorar os serviços prestados nessa área, pois, com todo o respeito, a área de saúde da nossa cidade tem uma equipe
que não dá conta de atender à demanda voltada à atenção humana. É muita coisa para se administrar. São mais de 20 unidades de saúde, Santa Casa, UPA, todas as demandas da proteção básica e de média complexidade sob a responsabilidade dessa equipe. E realmente não é humano sobrecarregar essa equipe com outra demanda também importante. Portanto, essa mudança ela é premente, ela é necessária. Muito importante, senhor presidente, nobres pares, a atenção para essa causa. Os animais que não são recolhidos podem morrer. Os animais que não são alimentados podem morrer. E isso pode parecer para alguns sem grande importância, mas para outras pessoas, como é o meu caso e o caso de tantas outras pessoas que nos acompanham, é algo de extrema importância e relevância. Tem animais que são considerados membros da família e que a criança, o adulto, o idoso sofre com o sofrimento desse animal, prejudicando inclusive a saúde mental dessas pessoas. Com as crises que o país passa, e Atibaia não está fora disso, as pessoas estão com dificuldade de pagar convênios, no caso daqueles que passaram ou voltaram a utilizar o SUS, então sobrecarregando, ampliando as demandas sobre responsabilidade da área de saúde, mais uma vez ensejando a importante necessidade de mudança de responsabilidade da área de defesa animal para a área do meio ambiente, para que as pessoas da área da saúde possam se concentrar naquilo que hoje muitos gabinetes, porque o nosso também recebe de problemas de falta de atendimento ou atendimento inadequado nesses equipamentos públicos de saúde. E nós cobramos, porque muitas vezes aqui na sessão, muitos pares cobram, nosso gabinete cobra, vamos em reuniões presenciais, em fiscalização, e tudo isso demonstra a necessidade de ajustar os órgãos públicos competentes para que tenham estrutura e condições de realizarem a bom termo o seu trabalho, sem deixar nada para trás. É importante frisar, a área de defesa animal tem sido negligenciada há muitos anos, e nós não podemos mais permitir que isso aconteça, e temos que continuar cobrando, lutando, mas a força e o empenho, o comprometimento de cada um de vocês aqui presentes, com certeza vai fortalecer a causa e melhorar essa importante demanda na nossa cidade, que as pessoas aguardam há muito tempo. Então, a contratação de equipe para poder tratar adequadamente os animais, recolher e fazer as intervenções necessárias é algo que tem que ser feito de forma imediata. Como vocês puderam observar na imagem, o telhado do abrigo animal é ainda de amianto. Com esse calor extremo que estamos passando, imagina, aquilo vira uma estufa, um forno, comprometendo a saúde do animal. E isso não é adequado, isso não dá para nós aceitarmos. Houve um compromisso da área de saúde em fazer a substituição. Isso lá há mais de um ano, em março do ano passado. Em abril deste ano voltamos lá e, enfim, ainda nada. Então, senhores vereadores, nobres pares, eu peço aqui, em nome da população da nossa cidade, que possamos nos unir mais uma vez em favor dessa importante pauta para melhorar a prestação de serviços na nossa cidade e incluir as intervenções também na área de animais silvestres, que em muitos
protetoras que estão assumindo uma responsabilidade muito grande e um custo financeiro que está deixando elas sem dormir adequadamente, está tirando o sono dessas pessoas, quando sabemos que há uma obrigatoriedade por parte do poder público que está sendo negligenciado até o presente momento. Então, fica aqui, mais uma vez, um apelo à Prefeitura da Estância de Atibaia que possa reestruturar de forma adequada o Departamento de Defesa Animal, que possa colocar servidores em quantidade adequadas para atender à demanda, bem como estruturar o espaço, pois em mais de 3 anos já houve tempo mais que suficiente para se organizar para tanto. E chega, não dá para esperar mais. Era isso que eu gostaria de registrar, senhor presidente, agradecendo mais uma vez a oportunidade. Mais algum vereador interessado, inscrito em tema livre? Vereador Júlio César Mendes. 10 minutos com a parte, vereador. Boa tarde, senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, população presente, população que nos acompanha pelas redes sociais. Trago esta tribuna alguns assuntos, entre esses, senhor presidente, gostaria de destacar aqui, primeiramente, um pedido dos moradores da região do Rio Acima. A gente sabe que tem máquinas trabalhando ali na região, mas a população está pedindo uma agilidade maior ali nessas demandas de manutenção. Essa semana voltaram a entrar em contato novamente com este vereador, cobrando a manutenção em trechos de algumas estradas lá que estão em situação crítica. São vias importantes, vias utilizadas aí pelo transporte público, para os moradores terem acesso aqui à região central da cidade. Enfim, a gente volta a fazer esse apelo aqui novamente à Secretaria de Serviços para que dê uma agilidade maior nessas demandas ali de manutenção na região do Rio Acima também. Quero ressaltar também que hoje estive ali na região da usina, percorrendo alguns bairros, Rio Abaixo, Ponte Alta, próprio bairro da usina, a pedido dos moradores que têm nos cobrado constantemente melhorias na sinalização viária, implantação de redutores em importantes estradas ali da região. Algumas estradas que receberam pavimentação recentemente, onde os motoristas imprimem muita velocidade, isso tem gerado insegurança ali para os moradores, para os motoristas que utilizam essas vias aí diariamente. Já teve alguns acidentes, atropelamentos de animais, já teve óbito. Então a gente foi lá novamente na região, hoje acompanhado aí do diretor de transporte da prefeitura, para demarcar os locais que necessitam aí urgente de implantação de redutores, melhorias na sinalização de solo, sinalização vertical, a fim de garantir aí uma segurança maior ali para a população daquela região. Também estive no bairro da Cachoeira na semana passada, acompanhando os trabalhos de modernização, implantação de novos pontos de iluminação pública ali no bairro. Uma demanda antiga que a população vinha nos cobrando, felizmente foi atendido. Ainda tem alguns pontos que necessitam de implantação, a gente está cobrando, espera poder atender aí em breve. Também fazer expansão da rede em algumas estradas que ainda não tem a secundária para fazer a implantação da iluminação. E também cobramos, pedimos agilidade nos trabalhos de manutenção ali no bairro da Cachoeira. Algumas vias também estão em situação bastante crítica, ali necessitando urgente aí de atenção. Também no bairro da Boa Vista, a gente esteve também lá na semana passada para acompanhar os trabalhos de manutenção ali no loteamento do Orachoto, em outras vias. E, segundo informações do secretário de serviço, o comboio que está no bairro da Boa Vista também irá entrar no bairro da Cachoeira para atender ali o bairro e realizar as manutenções necessárias. E, por fim, gostaria de ressaltar aqui também, eu venho nessa tribuna já há alguns anos cobrando obras de infraestrutura ali na via de acesso aos bairros Sul Brasil e São Roque. Felizmente, esse ano,
Foi possível viabilizar o recurso financeiro através de uma linha de crédito autorizada por esta Casa, junto à Caixa Econômica Federal. Foi realizado o processo de licitação, contratou a empresa, a licitação já foi homologada e, segundo o prefeito Emil, a ordem de serviço será assinada no próximo mês. Então, a gente está acompanhando e a gente espera que realmente essa ordem de serviço seja assinada no próximo mês. Pois a população ali está numa expectativa muito grande, aguardando essa obra. E também, aproveitando aí a oportunidade, a gente sabe que tem alguns pré-candidatos na região, e alguns desses pré-candidatos ficam desarticulando a gente e causando um certo temor lá na população da região, né? Porque a gente vem falando na tribuna aqui que a obra vai acontecer, vai ser executada, e esses pré-candidatos aparecem lá conversando com a população, como muitos fazem, só em período eleitoral, no ano eleitoral, aparecem lá, prometendo mundos e fundos, depois não voltam mais. E aí fica desarticulando quem trabalha, quem está lá presente os 4 anos. Isso é algo que me chateia bastante, né? Hoje, vários moradores entraram em contato, porque um pré-candidato fez reunião lá, se eu não me engano, e desarticulou, falou que a obra não vai acontecer, não tem nada de processo, de licitação, enfim, né? E a população ficou com muito receio em relação a isso, cobrou este vereador, a gente esclareceu que a obra vai ser viabilizada, mas a gente gostaria, né, se o vereador, o pré-candidato a vereador estiver nos acompanhando, para que ele não faça isso, né? Não fique criando esse tipo de atrito, desarticulando aí o trabalho que o vereador vem fazendo. Tá? Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Mais algum vereador inscrito em tema livre? Inscritos, presidente. Passamos então à ordem do dia. Solicito a leitura da pauta de convocação do primeiro secretário. Processo a ser discutido e votado na pauta da ordem do dia da sessão ordinária, dia 30 de abril de 2024. Projeto de lei número 103/23, de autoria do Executivo, com emenda. Dispõe sobre a conciliação, as hipóteses de acordo judicial e extrajudicial, transação, dispensa ou desistência recursal e de contestação nas ações judiciais em que for parte a SAAI, Saneamento Ambiental de Atibaia. Primeira discussão, maioria absoluta. Coloco em discussão o projeto de lei número 103/23, de autoria do Executivo, com emenda. Dispõe sobre a conciliação, as hipóteses de acordo judicial e extrajudicial, transação, dispensa ou desistência recursal e de contestação nas ações judiciais que for parte do SAAI, Saneamento Ambiental de Atibaia. Existe algum vereador interessado em discutir? Esta vereadora. 20 minutos com a parte, vereador. Senhor presidente, nobres pares, o projeto em pauta foi encaminhado pelo Poder Executivo, acompanhado da seguinte mensagem. O projeto de lei tem por objetivo permitir à SAAI a celebração de acordos judiciais e extrajudiciais, bem como a adoção de outras medidas correlatas tendentes à adequada solução dos conflitos, quando a situação assim o recomendar, com plena observância dos princípios que regem a administração pública. É certo que, em determinados casos, é mais vantajoso ao erário a celebração de acordos do que a judicialização das demandas ou a perpetuação das discussões judiciais, vez que os valores devidos vão continuamente sendo majorados por força da correção monetária e dos juros que incidem sobre os débitos, além das verbas próprias da sucumbência nos processos judiciais. Ademais, há um custo administrativo com as demandas judiciais, tanto na esfera da SAAI como no âmbito do Poder Judiciário, o qual efetivamente será reduzido com a adoção das medidas propostas nesta lei. Necessário ressaltar também que o Código de Processo Civil vigente privilegia a solução consensual dos conflitos, conforme se constata nas normas fundamentais do processo civil, em especial o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 3º do referido Código. Logo, a
a presente proposta vem ao encontro das normas processuais vigentes e busca a celeridade e adequada solução das demandas judiciais e extrajudiciais, o que também será salutar aos munícipes e usuários dos serviços prestados pela SAAI. Tudo isso respeitando os princípios da administração pública, que a SAAI está sujeita na condição de autarquia municipal. Para conhecimento de todos, essa matéria foi, inclusive, objeto de uma reunião do nosso gabinete, representado pelo chefe do meu gabinete, o professor Célio Egídio, com representantes da SAAI, inclusive da área jurídica, a respeito de orientação, de recomendação do CNJ, a respeito da não necessidade de judicializar demandas de pequena monta. Então, com base nessa, e é claro, em outras reuniões e outras articulações, a Prefeitura encaminhou esse projeto aqui à Câmara Municipal, que quero até parabenizar pela iniciativa e recomendar que a própria Prefeitura também possa adotar igual prática, uma vez que essa recomendação é para todos os órgãos públicos, indistintamente. E aproveitar, senhor presidente, considerando aqui com todo o respeito ao legislador que propôs o projeto aqui em pauta, pela boa técnica legislativa, o artigo 1º ele tem que conceituar a matéria. Então, eu quero aqui pedir a Vossa Excelência para submeter à deliberação do soberano plenário uma proposta de alteração, que fique claro, alteração apenas da redação, sem alterar o mérito que foi apresentado pelo Poder Executivo. Então, no artigo 1º do projeto, hoje, encaminhado à Câmara, o caput dele diz o seguinte: esta lei, nos termos do que preconiza o Código de Processo Civil vigente, tem por objetivos. Nós estamos aqui propondo, pois nem todas as pessoas que vão manusear essa legislação conhecem o Código de Processo Civil. Então, essa conceituação se faz necessária para alterar para a seguinte redação. Então, a redação que ora se propõe alterar. Artigo 1º. Esta lei visa regular as atividades de conciliação judicial ou extrajudicial, a transação processual, bem como dispensa ou desistência recursal em todas as ações judiciais no âmbito da SAAI, Saneamento Ambiental de Atibaia, tendo como objetivos 2 pontos. Os incisos permaneceriam os mesmos propostos na redação original. Com igual objetivo, propomos aqui a alteração do artigo 2º, para fazer constar a seguinte redação: a autorização para a realização dos acordos previstos nessa lei deverá respeitar: inciso 1, o interesse público; inciso 2, os princípios da moralidade, economicidade, razoabilidade e proporcionalidade; inciso 3, o não ajuizamento de ações nos limites legais; 4, o princípio da obrigatoriedade de motivação de todos os atos administrativos; inciso 5, a existência de reconhecimento da procedência do pedido, comprovada a falha na prestação do serviço da SAAI no âmbito de sua responsabilidade, desde que comprovado o nexo da causalidade. Inciso 6, o reconhecimento da mínima chance de recurso nos recursos processuais, bem como a ausência de interesse em prosseguir com a ação, após análise fundamentada do responsável pela área jurídica da SAAI. Inciso 7, falta de interesse em recorrer, desde que fundamentada pelo responsável pela área jurídica da SAAI. Parágrafo 1º. Em havendo jurisprudência dominante nos tribunais, súmulas vinculantes ou não, fatos notórios ou incontroversos, poderá a SAAI abster-se de manifestar, contestar, impugnar ações de qualquer natureza, bem como deixar interpor recurso ou desistir dos já interpostos, mediante autorização do responsável pela área jurídica da SAAI. Parágrafo 2º. A Superintendência da SAAI poderá, mediante fundamentação prévia, avocar todas as autorizações dispostas neste artigo.
No início, senhor presidente, seria isso. Aí, na sequência, no artigo 9º, para que fique muito claro que, no momento do acordo judicial, as custas e despesas de honorários e sucumbências têm que ser arcadas pela parte contrária. Então, nós estamos fazendo aqui a proposta da seguinte alteração no artigo 9º. No caso de acordo judicial, é vedado a SAAI arcar com as custas, despesas processuais e honorários de sucumbência da parte contrária, devendo ser cláusula expressa do acordo firmado. E o artigo 16, que estamos propondo aqui para análise dos nobres vereadores, vem ao encontro da manifestação do ilustre advogado desta casa, bem como da manifestação da própria SAAI a pedido das comissões permanentes desta casa. Então, seria uma forma de atender tanto ao parecer jurídico como à recomendação, como a manifestação da própria autarquia. Então, a redação ficaria: artigo 16. O Poder Executivo incluirá na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual em vigor as despesas decorrentes da execução desta lei, sendo que correrão por conta de dotações orçamentárias próprias e suplementadas, se necessário. Então, seriam essas as propostas de emendas para Vossa Excelência colocar para discussão e deliberação do soberano plenário. Coloco em votação o pedido de emenda verbal da vereadora Ana Paula Bittalter ao projeto de lei número 103 de 23, de autoria do Executivo, com emenda. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Nominal, votação nominal. Vereador Paulo Ferraz Alvim. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Fernando Soares de Souza. Pela aprovação. Vereador Sidney Luciano Gonçalves. Pela aprovação. Vereador Reinaldo Santos. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Júlio Cuba. Pela aprovação. Vereadora Ana Paula Bittalter. Pela aprovação. Vereadora Ana Paula Borg. Pela rejeição. Vereador José Machado. Pela aprovação. Aprovado a emenda verbal da vereadora Ana Paula Bittalter, 10 votos favoráveis e um contrário da vereadora Ana Paula Borg. Não havendo mais interessado em discutir, coloco a votação nominal. Gostaria de fazer a discussão. 10 minutos com a parte, 20 minutos com a parte. Eu me enganei, senhor presidente. Eu declino, não vou fazer isso. Não vai votar favorável. Ok, então 9 votos favoráveis, 2 contrários, 1 da vereadora Ana Paula Borg e 1 do vereador Júlio Mendes. Certo, vereador? Mais algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco em votação nominal. Vereador Paulo Ferraz Alvim. Pela aprovação com emenda. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação com emenda. Vereador Fernando Soares de Souza. Pela aprovação. Vereador Sidney Luciano Gonçalves. Pela aprovação com emenda. Vereador Reinaldo Santos. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação com emendas. Vereador Júlio Cuba. Pela aprovação. Vereadora Ana Paula Bittalter. Pela aprovação. Vereadora Ana Paula Borg. Pela aprovação sem emenda. Aprovado por 10 votos favoráveis, com emenda desfavorável da vereadora Ana Borg e do vereador Júlio Mendes. Pela ordem, presidente, não existe essa votação sem emenda, porque a emenda já foi aprovada em primeira. Então, ou é rejeitado ou é favorável. Vereadora, você votou favorável ao projeto, então, né? Com emenda, né? Aprovado com emenda por 11 votos. Senhor presidente, eu declinei da discussão. Tá. Só para registrar. Sim. Passamos à explicação pessoal. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Vereadora Ana Paula Bittalter.
Senhor presidente, nobres pares, público presente, internautas que nos acompanham remotamente, boa tarde. Eu gostaria de pedir aos técnicos para passarem um vídeo que foi encaminhado ao nosso gabinete por vários munícipes recentemente. Esse vídeo retratando superlotação e problemas de atendimento na Santa Casa de Atibaia. Já chama o diretor do hospital e já bota no bigode todo mundo. População reclamando da falta de médicos e enfermeiros. Tá lá, moça, lá o consultório lá, mais de meia hora lá o médico lá, ó. A cadeira vazia. Até eu vou virar médico desse jeito na Santa Casa. Sem médico, sem trabalho, cadeira vazia. Tá aqui, ó, como é que tá a Santa Casa aqui, ó. Santa Casa de Atibaia, que é uma beleza. Usuários do sistema público de saúde perguntam, teremos hospital municipal? De acordo com relatos que chegaram ao nosso gabinete, após a intervenção de vários vereadores desta casa, naquela ocasião, tá? Vários gabinetes interviram junto à Secretaria de Saúde, junto à direção da Santa Casa, inclusive o nosso gabinete, e que o atendimento começou a fluir desde então. Mas aí vem a pergunta, precisaria chegar a esse ponto? Precisaria chegar ao ponto de a Câmara Municipal ter que ir interceder por algo que é um direito do cidadão e uma obrigação do poder público, que já foi objeto de diálogo e discussão em vários momentos, em vários espaços nesta casa? Nós sabemos que a demanda na cidade está muito grande, inclusive por conta de pessoas com suspeita ou com comprovação de dengue e outras patologias. Mas a questão da falta, supostamente, de respeito, que vem sendo registrado, em especial na Santa Casa, isso não pode continuar acontecendo. E nós temos a obrigação de continuar fiscalizando e exigindo o trabalho adequado daqueles que aceitaram a missão de cumprir a gestão da área da saúde e a direção de um hospital tão importante para a população usuária do SUS, como a Santa Casa. E aí, diante disso, o nosso gabinete apresentou, e esse requerimento continua à disposição de todos os nobres vereadores desta casa. Quero agradecer já aos vereadores Marcão, Sidney e os demais que já subscreveram, porque quanto mais pessoas atuando e cobrando, mais força nós teremos para poder lutar pela população, em especial, neste caso, usuárias do SUS, usuárias da Santa Casa. Munícipes voltaram a declarar, principalmente, que há falta de médicos e enfermeiros na Santa Casa, além de funcionários para triagem e acolhimento. Diante disso, estamos aqui indagando a Prefeitura como está o atual quadro de funcionários da Santa Casa de Atibaia. E se há déficit, quais serão as providências que serão adotadas para resolver essa situação? Munícipes também têm reclamado da falta de médicos na UPA, além de funcionários também para a triagem para o acolhimento. Da mesma forma, estamos indagando a Prefeitura da Estância de Atibaia a respeito dessa demanda e quais as providências serão adotadas para resolver esse problema que afeta diretamente a população usuária do SUS, que vão à Santa Casa, vão à UPA, porque estão numa situação de urgência ou emergência. Situações essas que não têm condições de atendimento na rede primária, nos postos de saúde.
As pessoas não vão fazer turismo na UPA nem na Santa Casa. Elas vão lá porque estão doentes ou acompanhando alguém doente. E o respeito é fundamental, desde a pessoa da recepção à direção do hospital. As pessoas chegam lá com dor, chegam nervosas, aflitas, e é importante ter a calma e o bom senso de acalmarem, de acolherem essas pessoas. Vai demorar o atendimento, encaminhe um profissional para orientar. Explica, olha, a demanda está acima do normal, a previsão é essa. Se o seu caso agravar, procure tal pessoa. Muitas vezes o que falta é isso, e as pessoas acabam recebendo críticas e até xingos, de acordo com o relato de muitos munícipes. E isso acaba potencializando, inflamando uma situação que poderia ser melhor articulada na base de um acolhimento humanizado. Então, é muito importante, mais uma vez, revisitar os fluxos, os protocolos, para viabilizar um atendimento adequado e humanizado à população da nossa cidade. Em especial, usuários do SUS, da Santa Casa e da UPA. Também estamos aqui indagando, mais uma vez, a Prefeitura a respeito das tratativas para a construção do prometido Hospital Municipal. O início dessas tratativas começaram em janeiro de 2019, aqui nesta Casa de Leis, com a aprovação do projeto que autorizava o município a atuar na modalidade escolhida pela administração municipal. Estamos em abril de 2024 e até agora nada, absolutamente nada. Então, é muito importante que a administração pública municipal possa esclarecer em que etapa, em que estágio as tratativas estão, pois as pessoas, os usuários do SUS, vão bater principalmente nas portas dos vereadores e muitas vezes ficam sem respostas, porque até nós estamos com dificuldade de obter uma resposta concreta, uma resposta firme do que realmente vai acontecer com esse projeto que foi prometido há anos. Então, fica aqui mais uma vez a indignação da população da nossa cidade com relação à falta de gestão para viabilizar uma obra tão importante e, ouso a dizer, fundamental para assegurar a qualidade de vida e até mesmo a vida de muitas pessoas. É de conhecimento geral que a Santa Casa da cidade não tem estrutura física para comportar a demanda da cidade. E por mais que os profissionais, porque como em toda profissão, tem profissionais bons, não tão bons e ruins, mas eu posso garantir que eu já passei, visitei e fiscalizei inúmeras vezes a Santa Casa, e nós não podemos medir pela régua dos ruins o esforço e o comprometimento da maioria, que a maioria se esforça para prestar um atendimento adequado, mas a estrutura, infelizmente, impede. Então, um hospital municipal com estrutura para atender a demanda da cidade, a demanda presente, com, é claro, previsão para o aumento populacional, que sabemos muito bem que a cidade está para receber, que se avizinha, é fundamental. Então, mais uma vez, Prefeitura da Estância de Atibaia, queremos respostas, e respostas concretas a respeito de quando esse hospital será construído e, principalmente, quando será colocado à disposição da população da nossa cidade. Chega de desculpas, está na hora de ação, está na hora de agir. Muito obrigada a todos, boa noite. Doutor Sidney Luciano Gonçalves. Boa noite a todos. Cumprimento aqui o presidente, nobres pares, todos aqueles que nos assistem pela internet, uma ótima noite. Pegando aqui
a fala da nobre vereadora, muito coerente. Só que, assim, este vereador, eu não estou aqui em defesa do hospital, pelo contrário. Eu não estou aqui em defesa do diretor do hospital, pelo contrário. Mas eu gostei da sua fala, nobre vereadora, quando chega de... tem que ter mais ação. Gostei demais. A gestão pública hoje, ela está gastando milhões. Nós sabemos que cada pasta, o orçamento de cada pasta tem para onde ir. Mas eu vi no aniversário da cidade, nada contra, pelo contrário. A cultura tem que sim ter. Mas por que não dar o melhor suporte para a saúde pública do nosso município? Porque, olha só, hoje, pela manhã, este vereador, ele recebeu uma mensagem de uma munícipe, e eu fui até a Santa Casa. E aqui eu quero agradecer imensamente o doutor Rodrigo, que logo prontidão atendeu este vereador e falou: olha, vereador, gostaria que a Vossa Excelência, até é bom que os seus olhos vejam como que está a superlotação aqui na Santa Casa. E o nosso gestor público, numa situação como essa, está aí viajando. E numa situação como essa, de epidemia de dengue, não sei o quê, surtos de Covid, pessoas... Assim, ó, eu fiquei abismado que eu vi hoje na Santa Casa. Leitos, não tinha um vazio. Marca do próprio SAMU nos corredores, porque não tinha leito. Aí sim, o requerimento que a Vossa Excelência fez aqui, e é um dado muito importante, que a população tem que ter ciência, que isso lá atrás, quando o deputado, o atual deputado hoje, quando estava como prefeito, lançou a questão do hospital municipal, todo mundo caiu em cima dele. Está aí o resultado de hoje. Está aí. Olha só, 120 leitos que poderia... A sua fala, nobre vereador, eu aqui, ó, eu assino embaixo, sabe por quê? Porque o que eu vi hoje, a nossa população idosa, a nossa população idosa está lá sofrendo as consequências. Ele mostrou os relatos de quantas pessoas que estão no leito, que estão ali no leito, de 60, 70, 80, mudou. Ele falou assim, o vereador, foi até bom você vir aqui hoje. E realmente está lotado. Superlotação, Santa Casa, o UPA, a dengue, isso aí, está aqui, ó, é isso aqui que nós estamos passando. Atendimento até ontem, meio-dia, 17 mil atendimentos. Eu não estou aqui defendendo o doutor Rodrigo, pelo contrário, a Santa Casa já não suporta mais o crescimento da cidade. E o seu requerimento, por isso que na hora eu assinei, porque nós precisamos sim indagar, cobrar a gestão pública, mas assim, porque esse daqui é um fator que a cidade precisa. E a gente está aí se preocupando com o aniversário da cidade. Eu nem sei quem são os cantores, mas eu sei que vai gastar milhões com... Enfim, por que não gasta, então, com orçamento na saúde? Por que não gasta mais médico na cidade? Pô, o doutor Rodrigo, ele me passou uma situação... De enfermeiros, lá estão sendo heróis,
Só que eles estão sobrecarregados, porque não é máquina, são seres humanos, igual eu, cada um de nós, está lá sofrendo. Tem pessoas que estão passando, virando noite trabalhando. Só que daí o que acontece? Estão fazendo pouco caso. E assim, e esse requerimento, nobre vereadora, que eu fiz questão de assinar com a Vossa Excelência, traz aqui informações plausíveis, que sejam, respostas venham plausíveis, não evasivas. Porque a situação que está lá, a situação que eu vi hoje lá, eu não estou aqui criticando o doutor Rodrigo, pelo contrário. Ele falou, ó, essa é a nossa situação. Os médicos que estão aqui, eu não lembro agora o nome do doutor, ele falou, ó, cara, se eu perder esse médico aqui, acabou. Se eu não me engano, é doutor Ricardo, que é um camarada que estava correndo para cima e para baixo, para tentando ajudar enfermeiro de um lado. Você tem uma base, tem uma sala lá do trauma, onde entra o pessoal do SAMU. Até lá estava tendo atendimento, porque a Santa Casa já não tá comportando mais. E aí, novamente, eu fiz, numa situação que está a cidade com dengue e o nosso gestor público viajando. Mas está tudo certo. Enfim, uma outra tema que eu gostaria de trazer aqui, inclusive, é tema que é bastante discutido, transporte público. Esse sistema aí que fizeram aí, que mudaram do dia 22 para cá, está trazendo um caos para a cidade. Trouxe a população já está pedindo para votar como era, porque, meu Deus do céu, o meu celular não para, eu acredito que dos nobres pares também, porque esse sistema de integração aí não está legal. Mas, novamente, eu friso. Lá atrás, este vereador, como nobres pares aqui também, nós votamos através do subsídio aí, né, de 700 mil aí, para o transporte público, pensando na melhoria do transporte público, mas hoje está aí essa situação. Então, a minha indignação, em nome da população ali da região ali de Cerejeiras, Caetetuba, Sul Brasil, todos os lados, a população ela não pode pagar o preço por conta disso. Mas eu acredito que vai haver mudança. Tá certo? Então, finalizo a minha fala aqui, presidente. Pela ordem, me permite uma parte, nobre vereador? Com certeza, vereador. nobre vereador. Eu gostaria apenas de deixar registrado que o questionamento da população e de outras pessoas no que diz respeito ao hospital municipal é com relação à modalidade escolhida, que ao longo de 30 anos teria o valor majorado para 4, 5 vezes o valor original. Em 2019, o hospital estava orçado a construção de 8.500 metros quadrados, lá numa área de pouco mais de 10 mil metros quadrados na entrada da cidade, em 38 milhões de reais. Em 30 anos, isso iria para mais de 160 milhões. Então, o questionamento foi a modalidade e o custo ao longo do tempo para o erário público municipal. Jamais, em nenhum momento na minha caminhada, na trajetória ou nos registros do nosso gabinete, houve reclamação para a construção de um hospital municipal. Muito pelo contrário, a população é favorável, apenas quer responsabilidade com dinheiro público. Era isso que eu gostaria de registrar, agradecendo à parte, nobre vereador. Não, eu, inclusive, nobre vereador, eu ainda até mencionei na sua fala, que foi muito coerente, nem em nenhum momento citei nesse quesito. Mas o que eu quero dizer é que o que eu fui fazer a fiscalização hoje, eu me deparei com a atual realidade do hospital, como eu fiz várias vezes. Né? Nós tivemos aqui a comissão aqui da saúde, a qual nós fizemos parte, fomos lá
a Santa Casa já não comporta mais o crescimento da cidade. E eu concordo plenamente com a Vossa Excelência, como os demais pares aqui, né, que o hospital municipal tem que sair. Já era para ter saído, entendeu? E a minha revolta é, novamente, eu tenho ciência que cada secretaria tem o seu orçamento. Cada secretaria tem o seu orçamento. A minha sugestão seria priorizar numa questão da Secretaria da Saúde, mas nesse sentido aí, tá bom? Obrigado, senhor presidente. Existe mais algum vereador explicação pessoal? Vereador Júlio César Mendes. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres pares, população presente, população que nos acompanha pelas redes sociais. Ouvindo os demais vereadores, aliás, os vereadores que me antecederam na fala, em relação à pauta Santa Casa, não poderia deixar de me manifestar aqui também nessa tribuna. Há cerca de 40 dias, eu utilizei essa tribuna para falar a respeito desse assunto, saúde pública, e também tratei dessa questão com relação à construção do Hospital Público Municipal. Né? Acho que é importante a gente ressaltar aqui nessa tribuna, né, que esta modalidade escolhida pela Prefeitura para a construção do Hospital Público Municipal, a alocação de ativos, foi questionada juridicamente por meio de uma ação popular, ajuizada por um partido político da cidade, logo após as eleições de 2020. A construção foi suspensa, através de uma medida liminar, e, na análise do mérito, o juiz de primeira instância julgou procedente essa ação popular. A prefeitura ela recorreu dessa sentença e, na segunda instância, essa decisão foi reformada. Tá? Acho que é importante a gente deixar claro isso, a vereadora não mencionou. Isso foi, se eu não me engano, em meados do ano passado, né, essa reforma da sentença. E desde então, eu venho fazendo alguns questionamentos, né, ao poder público municipal, o porquê não retomar, né, o porquê de não ter retomado as obras, né, já que o judiciário autorizou a construção. Tá? Pois bem, fizeram lá um levantamento de custos, né, porque a obra ficou paralisada por aproximadamente 3 anos, e após esse levantamento de custos, a administração entendeu ser inviável, né, construir o hospital nesta modalidade de locação de ativos. Aí eu questionei, se não é mais viável construir nesta modalidade de locação de ativos, por que então não viabilizar a construção do hospital de uma outra forma, já que a nossa cidade tem um dos maiores orçamentos do estado de São Paulo, 1 bi e 200 milhões. Eu acredito que daria, se planejasse, daria para construir aí o hospital com recursos próprios do município. Eu acredito que sim. Através de um bom planejamento aí daria para... Porque a Santa Casa está sob intervenção da prefeitura há mais de 20 anos. E se você fazer uma pesquisa, dificilmente você vai encontrar uma outra cidade no estado ou no país onde a Santa Casa está sob intervenção da prefeitura por todo esse tempo.
E o dinheiro que a prefeitura repassa para Santa Casa todos os anos, com planejamento daria para construir um hospital público municipal. Então, fica aqui esse questionamento desse vereador, né? A cidade ela necessita urgente, né? A população precisa de atendimento humanizado, com qualidade, com mais especialidades médicas, o que a gente não vê hoje na Santa Casa. Sem falar que hoje a estrutura física da Santa Casa não comporta a demanda que temos na cidade. Espaço físico pequeno, como foi mencionado pelo vereador que me antecedeu na fala, se formos lá, a gente vai ver pacientes em cima de maca nos corredores porque não tem mais leitos disponíveis. A gente está passando por um surto aí de dengue, Covid, né, superlotação, muito desgaste também dos funcionários, enfermeiros, médicos, estão sobrecarregados, né? E para que a população tenha aí um atendimento humanizado de qualidade, há necessidade aí de ter um espaço novo, né, um hospital mais amplo, aí, mais espaço físico, porque ultimamente o que a gente tem visto é a Santa Casa superlotada, a população indignada, revoltada, né, crianças nos corredores chorando, aguardando atendimento, pessoas de idade, enfim, isso é muito revoltante. Eu tenho recebido demandas na área de saúde diariamente. A gente faz o que pode, né? Tenho feito algumas intervenções para ajudar, mas infelizmente nem sempre a gente consegue, né? Porque a gente depende, né, de outras pessoas para poder resolver esses problemas. Mas, enfim, também existe a possibilidade da construção de um hospital regional, né? Podemos articular isso aí com o nosso governador do estado, Tarcísio. Tem outros meios aí da gente poder resolver esse problema, basta ter boa vontade e irmos atrás, né? Prefeitura abrir um diálogo aí com o governador do estado, Tarcísio, e verificar essa possibilidade de trazermos, se não for possível um hospital municipal num curto prazo, tentar, junto ao governo do estado, a construção do hospital regional. O que não dá é para a gente ver a situação que hoje se encontra a Santa Casa, o UPA, com superlotação, população sofrendo, enfim. Isso, com certeza, deixa a gente bastante indignado e a gente vai fazer o que tiver dentro das nossas possibilidades, aí vamos continuar lutando, batalhando, cobrando aí para que a população da cidade tenha aí um atendimento na área da saúde com qualidade. Era isso. E, por fim, né, na sessão passada, se eu não me engano, eu falei, né, sobre a questão do transporte público, sobre essa mudança na operação do serviço, né, nesse formato de integração. Tenho falado diariamente com a Secretaria de Mobilidade, tem chegado inúmeras reclamações, a população está bastante indignada, revoltada. Eu cito aqui os bairros do Brasil São Roque, que são os bairros afetados por essa mudança. Campo dos Aleixo, Usina, Ponte Alta, Rio Abaixo, Laranjal, São Bento, população bastante indignada. Eu fiz uma publicação nas redes sociais, muitas pessoas se manifestaram lá nas redes sociais, bastante indignadas, pedindo, suplicando para que voltasse a operar da forma como era antes, porque nesse formato de integração não está dando certo. Então a população está sofrendo bastante e a gente pede, se não for possível fazer os ajustes, as adequações necessárias para melhora na qualidade do serviço, que volte a operar da forma como era antes, porque não pode a população ficar sofrendo dessa forma. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito em explicação, pessoal? Vereador Ademilson Militão. Permissão para falar aqui mesmo, presidente? Sim, vereador. Eu queria entrar nessa seara também na pauta da saúde, que, infelizmente, Atibaia está deixando a desejar, mas é o país todo nesse contexto. Nós andamos verificando algumas questões na Santa Casa, no UPA, por solicitação da população também, senhor presidente, e até mesmo nos postos de saúde. O tempo de atendimento realmente ele está ultrapassando os limites plausíveis, mas eu não sei se os nobres vereadores têm conhecimento que, para fazer um comparativo, aqui muitos devem ter convênio médico também, que pagam por conta ou
associado a alguma empresa. Eu não sei se tem o conhecimento, tanto no SEIBM quanto no AMA, o tempo de espera está sendo de 4 a 5 horas, sem gravidade, independente seja do que eu passei. Eu fui conduzir um amigo na quarta-feira à noite, no Albert Seime, até eu me assustei. Todas as cadeiras da recepção lotada e fila externa do pessoal aguardando para atendimento. Todas as poltronas da parte de atendimento estavam ocupadas também, na parte de medicação, de injeção. Então, não é só o nosso setor público, mas, infelizmente, a saúde ela está deixando a desejar em todos os contextos. Nós precisamos, acho que, de uma força-tarefa, senhor presidente, nesse ponto, até mesmo pelo SUS, na contratação de mais médicos, para tentar amparar a população da melhor maneira possível, porque eles pagam seus impostos e nós estamos aqui para tentar fazer o melhor possível para todos. Nós temos a questão do hospital municipal. Sim, ele foi elaborado. Eu era contra os valores também, sempre achei meio que valores abusivos, como a nobre vereadora mesmo disse, que ao longo de tantos anos iríamos ultrapassar certo valor, de acho que na casa dos 160 mil, né, vereadora? Milhões, perdão. Só que depois do retorno que o judiciário confirmou que não tinha, vamos dizer como todo mundo falava, maracutaia, nem um jogo de empurra-empurra, isso não são palavras minhas, e sim do Ministério Público. O valor de 38 milhões pulou para quase 78 milhões. Eu fui um dos vereadores, junto com alguns outros, que passamos ao prefeito que isso era inviável e, se dependesse da aprovação de alguma coisa dessa casa, não teria por questão do próprio valor, de ser exorbitante. Nós temos vereadores nessa casa que hoje grita aos 4 cantos o porquê que o prefeito não fez o hospital, agora que está autorizado pelo Ministério Público. Não fez porque o valor é um absurdo. Está no cronograma? Está. Sim. Só que o município não pode arcar com esse valor. Se imaginou se começar 78 milhões. Daqui tantos anos, então nós vamos passar da casa do meio bilhão, não é, vereadora? Nesse ponto. Concordo plenamente com a vereadora da questão de valores exorbitantes. Mas alguns outros vereadores, a questão de aproveitar isso como um fomento político, precisa falar, realmente, lá atrás eu achei um absurdo. Agora, não é porque o MP aprovou, nesse contexto, que nós temos que aprovar também e mandar essa conta. Quem vai pagar é a população. Não é o prefeito, não é o vereador. Mas quem vai acabar pagando nesse contexto é a população. O governo, sim, tem obrigação de melhorar o sistema de saúde, elaborar um plano que seja um hospital municipal ou da melhor forma possível, mas não com o valor exorbitante, o qual já se foi negado, e o prefeito disse que não seria feito porque não teria condições. Nós acabaríamos quebrando a própria prefeitura nesse sentido. Então, a gente não pode usar isso aqui como palanque político, querendo dizer que a saúde hoje está precária. Há muito tempo a saúde está precária nesse município. Há muito tempo eu vou e converso com o doutor Rodrigo, na época que era o doutor Rissoni, que era coordenador da Santa Casa, a mesma coisa também, e eu acho que é um efeito dominó. Se nós não acharmos a fórmula que realmente vai acertar a nossa saúde no município, e eu acho que nós temos que começar a cobrar até mesmo do particular, porque nós temos aqui todos os funcionários da prefeitura que passam pelo particular e chegam lá, ficam lotados também. Eu acho que tem que ter um atendimento digno para toda a população nesse contexto, independente se for de SUS ou independente se for do particular. Então, nós não podemos ser demagogos, usando a nossa cadeira aqui para querer, dizer que o governo é culpado disso ou daquilo. Todos nós temos a nossa meia-culpa. Essa é a parte que eu tinha da saúde, senhor presidente. Agora, referente à integração, também sou contra da forma que está sendo feita. Eu acho que eu sou um dos vereadores aqui mais críticos
em cima dessa questão dessa empresa que não traz um atendimento digno também à população. Atraso horário, tem a falha com o itinerário, cobro constantemente a Secretaria de Mobilidade em cima disso, é feito autuações, eu acho que precisa ser feito multa pesada. Só que nós temos hoje em dia que tomar todo cuidado. Se descartar a empresa que nós temos no município hoje, o que pode vir para cá, a mesma coisa que está acontecendo com São Paulo. São Paulo, vocês sabem quem que rege o setor de transporte público. Então, é onde que nós não podemos deixar a nossa população à mercê desse sentido também. Temos que melhorar? Temos que melhorar muito. Temos que cobrar? Temos que cobrar. Eu aqui, como líder do Executivo, estou de portas abertas para levar todo tipo de reclamação e todos os vereadores aqui têm o mesmo acesso também. Então, eu acho que essa integração não foi feita de acordo com como seria o correto para a população, veio passado sem fazer nenhum cronograma, sem ter nenhum estudo de impacto realmente, qual prejuízo traria a prefeitura. Aliás, qual prejuízo traria a população. Mas eu acho que tudo, com o seu erro, tem o seu momento para retrocedermos e fazer o acerto para que se melhore para a população. Então, é onde que já vou levar o conhecimento da Secretaria de Mobilidade e eu acho que a gente tem tempo para consertar isso daí, senhor presidente. E a única coisa que eu peço para todos, tanto do setor público, é manter a organização, porque nós defendemos e temos que defender aqui a população, trazer a melhoria para a população em todo o contexto, e não usar nossas cadeiras aqui como trampolim político ou como palanque político, do mesmo jeito que nós tivemos o vereador Júlio que comentou, alguns de fora tentam deturpar. Eu não me importo com isso e não ligo, porque toda época de eleição, 12 meses, 6 meses antes, vai aparecer muita pessoa aqui vendendo ouro, só que na hora que for ver, é aquele ouro de tolo, que nem o cigano chega, emprega a todo mundo, e a hora que ele for colher o que ele pegou, é latão, é alguma coisa que não tem valor. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador inscrito em explicação, pessoal? Não existe mais vereadores, senhor presidente. De acordo com o artigo 299, inciso 8º, o senhor Marcelo Cortinez terá o prazo de 20 minutos para explanação na tribuna sobre o Atibaia do Bem. Fica à vontade, Marcelo. Salve Atibaia, desculpa. Aqui está escrito Marcelo Cortines também. Marcelo Cortines Lache. Marcelo Cortines Lache, fica à vontade, Marcelo. Marcelo Cortines Lache, é isso, né? Tá escrito. Era um número, tinha uma sequência na... Isso. Eu acho que é o nome dele que está escrito aqui, que ele vai começar a falar já, senhora. Tá bom? Marcelo Cortines, Marcelo, fica à vontade, tá, Marcelo? A gente usa um número, o cara põe lá, 55, pá. Tem isso. E dizem os numerologistas aí que a soma tem que dar 1. Que é o primeiro. 2 é um número dividido, 3 é muita gente, e para aí já vai. Então tem que dar, a soma tem que dar. Deixa eu ver. Marcelo, são 20 minutos, tá? Esqueci de falar para você. Alô, boa noite. Meu nome é Marcelo Lache, ou Marcelo Cortines Lache, se for completo. Eu estou aqui hoje para fazer uma apresentação em relação ao Salve Atibaia. Queria agradecer ao presidente da mesa pelo espaço,
aos vereadores que compõem a mesa também e aos demais vereadores da casa. É um prazer e uma honra estar aqui hoje e, especificamente, também agradecer à nobre vereadora Ana Paula por ter abraçado o conceito do Salve Atibaia e apresentado para vocês a nossa instituição. Eu vou tentar fazer um relato dentro do período que é previsto, que são 20 minutos, fazendo um histórico do Salve e lembrando que eu estou aqui representando vários e vários voluntários, todos nós do Salve somos voluntários, e mais a população que nos apoia, né? Então, eu vou fazer um breve relato de como é que foram esses anos de trabalho pelo Salve Atibaia. Nós somos uma organização não governamental, formada por moradores e admiradores da cidade de Atibaia, que atua na promoção das políticas públicas com o objetivo de ajudar no desenvolvimento sustentável voltado às futuras gerações e à qualidade de vida dos seus cidadãos. Atuamos de forma contínua para a preservação, conservação e proteção do patrimônio natural, histórico e cultural de Atibaia, buscando aliar com as ideias de desenvolvimento planejado a longo prazo, com participação democrática popular da sociedade e que possam gerar mais oportunidades para todos. E nós, desde o início, nos posicionamos contra a descaracterização da nossa cidade com a exploração imobiliária desenfreada e o crescimento desordenado. Sempre apresentamos propostas que possam ajudar na construção de uma sociedade mais equilibrada e voltada para mais oportunidades e uma melhor qualidade de vida. Uma coisa bem simples, e é um reflexo das pessoas com as quais a gente interage na rua. Aqui agora eu vou passar rapidamente para facilitar uma linha do tempo sobre o trabalho que a gente desenvolveu nos últimos 5 anos. Começou em 2017, basicamente quando a prefeitura de então apresentou um projeto para mudança dos valores do IPTU. Para quem acompanha o movimento da especulação imobiliária pelo Brasil, como nós acompanhamos, um dos primeiros passos que é feito pelo mercado imobiliário, principalmente da construção civil, de alguma maneira se opera a alteração do IPTU, tirando, lógico, a lógica de receita e de recursos para o município que são necessárias, mas a forma como é colocada, ela é o primeiro passo da especulação imobiliária. Por quê? Certa parte da população sofre um processo chamado de gentrificação. Ele é expulso da área que ele já está ocupando pelo custo inviável de se manter naquela cidade, naquela região da cidade. O custo do IPTU, para quem tem um salário pequeno, torna quase que inviável a permanência dele no centro urbano, fazendo com que ele seja obrigado a se deslocar para áreas periféricas. A partir de então, 2019, 2020, teve a mudança da lei de uso e ocupação de solo em várias etapas, né? E isso provocou novamente a unificação dos moradores que estavam indignados em relação já a esse processo. E aí surgiu o movimento Atibaia Manifesta, dos quais nós fizemos parte, e fez parte do embrião do Salve Atibaia. Ok? Eu tenho que ir no sentido contrário aqui, né? Em 2021, a gente lançou um abaixo-assinado, que é o primeiro que nós lançamos. A gente circulou pela cidade, participou de várias feiras e de eventos, e esse abaixo-assinado conseguiu ultrapassar 14 mil assinaturas de apoio. Em 2022, a gente também evoluiu, e através desse grupo mais próximo, a gente percebeu que para evitar qualquer desgaste na questão pessoa física, a gente entendeu que também, para maior representatividade, era necessário constituir uma associação. E foi quando a gente criou o Salve Atibaia, com registro lá em 15/6. Apesar da gente ter feito a criação dele no final de 2021, a parte legal se oficializou em junho de 2022. Ali está o registro nosso.
Aí, em 2022 para frente, a gente já começou a direcionar o trabalho do Salve Atibaia com ações para gerar recursos, já que a gente tem uma história de estar trabalhando de forma livre e voluntária, mas, ao mesmo tempo, precisamos de recurso para manter as nossas atividades, como contratar especialistas, como contratar advogados. Então, a gente começou a criar ações. Então, fizemos bingos e rifas para fazer essa arrecadação e, ao mesmo tempo, demos de retorno para a população o webinar, que é uma transmissão online, falando do plano diretor e, nesse caso especificamente, já falando do problema da água, né? E 2023... Aí, a gente começou também fazendo uma coisa para aproximar mais da população e uma forma de crítica bem-humorada, participamos do Carnaval de Atibaia fazendo um bloco de prédios e chamou muita atenção e deu boa repercussão e tornou o nosso movimento até mais popular e mais conhecido. É uma maneira característica do Brasil, muitas vezes, fazer crítica com humor, né, para poder quebrar, e a gente está aqui com vocês em dias de debate, às vezes acalorados, e o humor ajuda a dar uma quebrada nisso. A gente também acabou lançando como retorno para as pessoas que nos apoiam o guia de informações de acesso ao sistema público, a como acionar o sistema público, depois guia para a população atingida diretamente pelos empreendimentos, como é que elas poderiam proceder para se proteger em relação às obras que estavam acontecendo. Muitas casas foram afetadas, muitas pessoas foram afetadas, com casas sofrendo danos sérios, então elas precisavam saber como é que agiam nesse sentido. A gente começou a fazer grupos de trabalho técnico também, nesse caso, com o apoio do Sérgio Zeratin e da Cássia Redivo, que foram também contratados dentro da nossa frente de trabalho para apoiar a população e nos apoiar nas audiências públicas em relação ao plano diretor, para a gente analisar o plano diretor e, dentro das nossas ideias e as ideias que a gente captasse da sociedade, transformar em propostas. A gente promoveu uma série de reuniões com associações de bairro e com moradores, participando de diversas audiências públicas, inclusive nessa casa aqui, onde a gente teve bons debates, alguns mais acalorados, como eu citei, mas todos, acho que, na direção comum, que é o bem da cidade e a qualidade de vida. Eu acho que todos aqui entenderam isso. A gente também iniciou um projeto maravilhoso, que foram junto às escolas, que era levar a informação em relação ao que o plano diretor em si e o planejamento da cidade impacta no futuro dessas gerações. Muitas vezes a sociedade não tem noção de que esse plano maior, que é o guarda-chuva, o plano diretor, impacta em todos os outros. E o quanto ele é decisivo para que a gente não esteja vivenciando o momento que a gente está agora. Por exemplo, com a questão da água. Por exemplo, com a mobilidade. Por exemplo, com a questão da saúde. Ontem, por exemplo, nós participamos de mais uma audiência pública de um projeto que está em andamento e, por questão judicial, foi forçado a realizar uma audiência pública. E, pasmem, no EPVIS constava lá que na região não tem unidade básica de saúde suficiente já para a própria região, Alvinópolis. E que dirá se a gente puser mais prédios e mais prédios e mais prédios. E a casa, aqui, mediante o projeto da Prefeitura, autorizou alterações no plano diretor que alteram Alvinópolis, como outros bairros, mas a hora que tiver um adensamento lá, no curto prazo, se hoje já está nessa situação, a gente viu aqui vocês declarando agora há pouco, e é bom que a gente entenda o quanto o plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo, que vai ser votada em breve e discutida, impactam diretamente nesses desdobramentos. Talvez a gente não tenha noção. Então, quando a gente fez essas reuniões e esses documentos, é exatamente para que todo mundo entenda a importância e participe mais. A nossa preocupação é fazer com que a sociedade também participe mais e tenha consciência disso. Essa das escolas foi um dos movimentos nesse sentido. Em 2023, nós
vivenciamos aqui na cidade um ataque feroz ao maior patrimônio natural de toda a região e que foi um patrimônio que iniciou parte do movimento do meio ambiente, né, do Brasil, que é a Pedra Grande. Houve uma tentativa de instalar um equipamento de turismo, e olha que a gente não é contra o turismo, muito pelo contrário, a gente é super favorável ao turismo, mas não dessa maneira. Foi uma abrupta tentativa de tomar posse da Pedra Grande, que é tombada e já é um local de visualização natural. Não haveria necessidade, ou se pensar em outras alternativas. Então, surgiu um movimento na Pedra Grande, não. Houve coleta de assinatura, de novo, uma petição pública na internet. Nesse caso, a gente pulou para mais de 21 mil assinaturas, não é? Então, foi uma repercussão nacional e internacional, inclusive, porque a Pedra Grande tem essa representatividade para Atibaia, e para nós do Salve também. Se vocês repararem, o nosso logotipo é a pedra rachada, que é a cereja do bolo da Pedra Grande. Tá? Para quem não sabe, o nosso logotipo é baseado na pedra rachada. Ok? Nisso, a gente teve reunião com o prefeito de Atibaia, com o prefeito de Bom Jesus, exatamente pedindo a atenção total. E para uma das pequenas vitórias que nós tivemos, essa foi uma delas, compromisso assumido pelos dois, de que o maciço da Pedra Grande, dentro de todas as leis, federal, estadual e municipal, não será mexido. Eles assumiram esse compromisso e eu estou reiterando aqui. Espero que os sucessores deles, ou se ele se reeleger, mantenham esse compromisso, porque a Pedra Grande se reflete em todo o contexto da cidade. Todo mundo gosta e admira, mesmo quem tem dificuldade de ir para lá. Ok? Nós, em função disso, participamos de uma reunião ordinária do Conselho Estadual do Meio Ambiente, levando esse problema, e também, através da presidência da CETESB e de outros órgãos que dão a deliberação para isso, eles foram categóricos e assumiram também esse compromisso de que, dentro do Parque Estadual, nada se faz de absurdo. E a gente apelidou na época de geringonça, porque era um absurdo, né? Além disso, a gente participou de várias reuniões aqui também do plano diretor. Nós entregamos as sugestões para o plano diretor, foram 32, das quais 9 foram acatadas. A gente gostaria que as 32 tivessem sido. É óbvio que é uma questão de discussão e de debate, mas ficamos felizes que mesmo assim 9 foram, né? Porque tem aí, está somados os que o Salve fez e que particularmente eu fiz, o Baranda fez, e outras pessoas do Salve também tiveram ideias e de uma maneira particular apresentaram. Adoção dos limites do plano diretor, do anexo 5 e 10. A gente destacou porque foi uma vitória conseguida por todos, inclusive pelos vereadores que aprovaram aqui, e que eu pus em destaque aí, pedindo para que a gente tenha esse compromisso de mantê-lo. O que é o anexo 5 e o anexo 10? Altura e área de construção, impermeabilidade. Como nós vamos entrar na discussão da lei de uso e ocupação de solo, a gente quer que esses dois anexos permaneçam. O anexo 10, se não me falha a memória, ele é transitório, mas não impede de que a gente adote ele como permanente. E por que eu estou chamando a atenção? Porque é mérito do Salve buscar esse entendimento com o Executivo e o Legislativo para que a gente consiga fazer com que a cidade se desenvolva de uma maneira pensada, planejada no momento certo, e não seja atropelado por um setor só, que é o da construção civil predatória. A gente é a favor da construção civil também, mas que seja consciente. E tem que ter consciência, que é outro problema que nós estamos tendo aí, que a gente teve reunião também com o SAI, e acabamos fazendo lá na LESP, tivemos que pedir ajuda à Assembleia Legislativa, alguns vereadores ficaram chateados, mas era uma demanda da cidade levar um problema que saísse do âmbito do município, porque é necessário, certo? Por quê? É uma discussão que vai além da cidade de Atibaia. Toda a questão da água aqui pega toda a bacia, não é? E indiretamente nos atinge, ou melhor, diretamente. Em 2024, participação de novo do Carnaval, para fazer chamar de novo a população.
mais reuniões com a Associação de Bairros. Nós formamos agora os grupos de trabalho, são 6 grupos de trabalho. Faltam 5? Tá bom, eu vou acelerar. Dividimos a cidade em 6 blocos e estamos trabalhando isso nas regiões com as associações dos moradores. Essa reunião do SAAI que teve, inclusive convocada pelo SAAI, chamou várias entidades da cidade que fazem esse trabalho. Então, eu queria chamar a atenção dos vereadores para um problema crônico da cidade: água e saneamento, né? Entre outros que vocês já citaram aqui. 50%, né, 49,5%, 50% do que se produz e trata de água não chega nas casas, mas a população paga por isso. Ou seja, a rede de distribuição está comprometida. E se a gente ainda puser mais prédios, pior vai ser. Então, a gente vai ter que ter muito cuidado. E ontem, na reunião dessa audiência pública, o que nos chamou a atenção é que o SAAI declarou que, desde abril de 2021, não aprova mais nada. E a prefeitura, na outra ponta, está aprovando, liberando as obras para que o construtor vá no DAAI, em São Paulo, e peça a liberação da obra. E está saindo um monte de perfuração na cidade, e a gente já sabe onde isso vai dar também, certo? Então, são detalhes que parecem bobagem, parece que a gente se repete, mas se reflete no desenvolvimento da cidade. E agora também a gente fez um bingo recentemente para fechar a arrecadação. Como vai estourar o tempo, eu vou passar rapidamente as imagens para a gente fechar, para vocês verem o tanto de ações e como a gente atuou pela cidade. E a gente sabe isso, o principal mérito que a gente considera, entre outros, foi a conscientização da população. E a gente quer isso como missão para o Salve, levar essas informações e transformar a política pública mais próxima da sociedade, e que ela possa participar e possa influenciar. Isso através dos conselhos participativos e não conselhos apenas para constar, né? Então, vou passar rápido. Aqui é um pouco da nossa organograma, como é que a gente funciona, as nossas causas, né? Os pilares, né? Políticas públicas, então entra até saúde, né? Como vocês citaram, entra mobilidade, entra habitação popular, habitação, planejamento, a questão aqui da alimentação também, meio ambiente, né? Então, a gente faz todo esse trabalho como uma entidade voltada para a sociedade. Aqui também o que somos e o que amamos, que é um pouco do reflexo, o que a gente não quer. Por exemplo, aqui está Camboriú, como é que ela se desenvolveu e os graves problemas que ela está enfrentando lá, só que todo mundo acha que é uma Dubai. É uma grande furada, porque a própria infraestrutura de lá não dá conta. Aqui também, olha, eles gastaram milhões. Nós estamos falando de gastar milhões para fazer um hospital, eles gastaram 200 milhões para mexer areia, gente. Para pensar na saúde, para pensar em mexer areia com 200 milhões. Isso é gestão, isso é consequência do planejamento do plano diretor deles. Liberaram os prédios e deu nisso. Aqui, a Atibaia, como foi propagada e como ela está sendo na realidade, e é isso que a gente quer evitar. Eu vou adiante, aí mais ações, o futuro que a gente quer é um futuro... cidades que mostram, olha, Paris e outras cidades da Europa, elas são horizontais, não precisa ser vertical, tá? Aqui também, voltada para a área verde, nós temos, olha, Olambra, Canela, e aí é parte do turismo que a gente pode desenvolver, a questão do que nós temos de natural. Veja só esse prédio, quando a gente participou da audiência pública, falou, não altera nada no entorno, olha a questão da cênica aí, indo embora. Isso estava no 5º andar, e agora já está no 15º. Eu vou encerrar, aí passando todas as imagens aí, ó, de todas as ações que a gente fez nesse tempo todo, inclusive aqui agradecer o espaço que a casa cedeu uma vez para nós fazermos palestras, ok? O movimento na Pedra Grande não, participação no conselho, aí são as imagens que registram toda a nossa jornada. Aqui também, mais finalizando, aqui são movimentos que a gente fez com outros coletivos, coletivo socioambiental, Teia Colaborativa, o pessoal da travessia do córrego do Onofre. E, para encerrar, a parte nossa de arrecadação, como é que a gente funciona, que a gente não depende de ninguém,
a não ser dos próprios voluntários e de quem nos apoia para poder gerar caixa e gerar recursos para a gente trabalhar. Tá bom? Seu Marcelo... Fechar, último slide. Tá, 30 segundos só para o senhor encerrar, tá bom? Por favor. Está aqui, ó. É isso aqui, ó. Somos a favor da vida com saúde, não queremos adoecer, junto com uma cidade que se verticaliza e de crescimento descontrolado e sem critérios. Somos a favor do progresso com sustentabilidade, com planejamento, com avaliação. O Militão falou agora há pouco de ter consciência e corrigir. Não é? Acabou de falar, eu acho isso interessante, chamar atenção. Não é o fato de acertar o tempo inteiro, é fato que em algum momento a gente erra e a gente tem que ter consciência para corrigir, certo? Gerenciamento e compartilhamento das decisões, ou seja, transparência, respeito às características identitárias da cidade, históricas, turísticas, naturais e culturais. Ou seja, nós, cidadãos, somos e seremos sempre Salve Atibaia. É isso. Obrigado, gente. Obrigado, senhor Marcelo, pela explanação. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de comentar a apresentação dele. Minuto, vereadora. Ok. Eu gostaria de dizer que essa apresentação ela vem ao encontro do comando legal do artigo 3º-A da Lei Municipal 3.169 de 2001. Como todos sabem, desde o primeiro momento que assumi o mandato, fui favorável a todos os projetos que declararam de utilidade pública, associações que vêm para somar. Porque, como já dito, a Atibaia, a Prefeitura da Estância de Atibaia, não consegue atender todas as demandas da sociedade. E as associações sem fins lucrativos vêm para poder apoiar, para poder dar suporte e, em muitos momentos, atender demandas que não chegam ao conhecimento ou não são alcançadas pela administração pública municipal. Então, todo o trabalho voluntário que você, como presidente, bem como todos os demais membros voluntários e demais pessoas que apoiam, é muito importante, é fundamental. A conscientização, que é uma das finalidades estatutárias da associação, é fundamental nos tempos atuais para que as pessoas saibam seus direitos, seus deveres, enfim, tudo aquilo que se faz necessário para uma vida em sociedade, um equilíbrio social. Então, é nesse sentido que eu quero aqui pedir às comissões permanentes que vão avaliar o projeto de lei número 30 de 2024, que possam levar em consideração o cumprimento legal da apresentação pelo representante da instituição que se pretende, pois, como já apresentado aqui, é muito importante para a cidade, para a população da nossa cidade, trabalhos como o que eles já vêm desenvolvendo. Então, parabéns, Marcelo, parabéns, Salve Atibaia, conte com o nosso apoio integral, porque vocês estão trabalhando em áreas fundamentais em que outras organizações ainda não tiveram a oportunidade que vocês abraçaram de forma voluntária e com qualidade e com tecnicidade, trazendo, inclusive, subsídios para que esta Casa de Leis e o poder público possa melhorar e aperfeiçoar suas próprias ações. Muito obrigada. Obrigado, vereadora, pela explanação. Marcelo, obrigado pela oportunidade, tá bom? Obrigado mais uma vez, obrigado à casa, obrigado a todos e espero continuar com toda a nossa equipe de voluntários contribuindo com a cidade. É isso aí, vamos adiante. Obrigado. Não havendo mais nada tratado nessa sessão, dou por encerrado os trabalhos dessa sessão ordinária às 19 horas. Convoco a próxima sessão ordinária no dia 7 de maio, às 17 horas. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. Estão presentes 8 vereadores. Havendo norma regimental, dou por aberto os trabalhos da primeira sessão extraordinária, convocada após as 17 horas. Solicito a leitura da pauta de convocação. Projeto de Lei 103/23, de autoria do Executivo, com emenda. Dispõe sobre a conciliação, as hipóteses de acordo judicial e extrajudicial, transação, dispensa ou desistência recursal e de contestação nas ações judiciais, em que for parte a SAAI, Saneamento Ambiental de Atibaia. Segunda discussão, maioria simples. Maioria absoluta.
Coloco em discussão o projeto de lei número 103 de 23, de autoria do Executivo, com emenda. Dispõe sobre a conciliação, as hipóteses de acordo judicial e extrajudicial, transação, dispensa ou desistência recursal e de constentação nas ações judiciais em que for parte SAE, Saneamento Ambiental de Atibaia. Existe algum vereador interessado em discutir? Este vereador. 20 minutos com a parte, vereador. Senhor presidente, gostaria de pedir vista aí do projeto por uma sessão. Coloco em discussão o pedido de vista do vereador Santos. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por 6 votos. Nada mais havendo a tratar, encerro a primeira sessão extraordinária às 19 horas e dou por encerrados os trabalhos às 19 horas e 1 minuto. Boa tarde a todos.